Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Paulo continua na leitura de hoje a comparar-se com aqueles que ele chamou de superapóstolos. E vai dizer assim: se eles se gloriam na carne, eu também me gloriarei. E vai começar uma série de perguntas. É um elenco grande hoje de coisas que Paulo vai dizer de si, mas para chegar a uma bela conclusão. Ele vai dizer assim: eles são hebreus? Eu também o sou. Eles são da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo, ou seja, são ministros de Cristo? Como menos sensato digo, eu ainda mais. De fato, muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. E Paulo vai fazer um longo elenco de todo o sofrimento que ele teve por causa do Evangelho. E depois vai dizer assim: fiz inúmeras viagens com inúmeros perigos. E começa a dizer também os perigos que sofreu. Trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Se preciso gloriar-me, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Então, é esta conclusão que é também o preâmbulo para o grande tema da próxima parte do capítulo. Paulo vai fazer o elenco de tudo aquilo que ele sofreu, de tudo aquilo que ele fez por causa do Evangelho, para dizer assim: se eles estão se gloriando na carne, eu também tenho do que gloriar-me. Então, que a glória deles, humanamente, também não é maior do que a minha. Mas depois ele vai chegar a dizer assim: olha, o que eu tenho mesmo para me gloriar são as minhas fraquezas. Ora, por que isso? Na verdade, meus caros, em muitos de nós tem o desejo de construir a busca de santidade, a vida de santidade, a partir do sonho de grandeza que está em nós. Então, por exemplo, nós começamos a querer ser santos e pensamos assim: eu não tenho tal virtude. Então a santidade vai consistir em buscar essa virtude, que eu nem conheço bem, porque conheço de teoria, porque eu não a tenho. E, na verdade, a rejeição que temos muitas vezes de todas as nossas fraquezas, de tudo aquilo que nós não temos, faz com que nós vivamos e construamos a vida de santidade, a vida de conversão, a partir de uma quimera. Então, Paulo não vai falar no elenco que ele apresenta na primeira leitura de hoje, não apresenta depois uma conclusão, que isso seria motivo de glória. E mesmo porque, vejam que ele não fala somente daquilo que ele deseja, mas de obras realizadas. E vai chegar a dizer assim: eu devo gloriar-me das minhas fraquezas. Por quê? Na verdade, as nossas fraquezas são a possibilidade de nós contemplarmos a grandeza de Deus. Se alguém é perfeitinho, que tudo vai bem na sua vida, algo como aquele jovem rico do Evangelho, que perguntado por Jesus, primeiro ele faz: que devo fazer, bom mestre, que devo fazer para ser santo? E Jesus vai responder, citando os mandamentos, e ele vai dizer assim: tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Ou seja, Senhor, você não me acrescentou nada. Mas quando Jesus pede para ele alguma coisa que é desafiante, esse jovem esmorece. Ele não tem coragem de seguir adiante. Então, as nossas fraquezas, elas são a possibilidade de, primeiramente, contemplar o amor e a grandeza de Deus. Olha, eu sou frágil nisso, mas Deus me ama sem reserva, me ama de um modo gratuito, porque, como vai dizer o próprio apóstolo Paulo, Deus poderia encontrar pessoas muito melhores do que eu para fazer dessas pessoas os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus missionários evangelizadores.
Então, é na fraqueza que se manifesta a força de Deus, é na fraqueza que se manifesta a graça de Deus. E como esta graça de Deus é a grande experiência de fé que nós fazemos na nossa vida, se torna então um motivo de glória. Caríssimos, no Evangelho de hoje, Jesus vai introduzir um tema sobre a nossa relação com os bens desta terra. E começa assim: não junteis tesouros aqui na terra, porque esses tesouros, eles são sempre ameaçados pela traça, pela ferrugem, pelos ladrões. Na verdade, quem vive de acumular tesouros nessa terra, perde muita energia buscando cuidar deles. Não é assim que quanto mais rica uma pessoa, mais ela tem que colocar sistema de segurança, tem que colocar portas, tem que colocar janelas, tem que levantar muros, tem que colocar cerca elétrica, e não basta, tem que ter um seguro, porque quanto mais bens se tem, mais energia se perde, porque esses bens estão sempre no perigo de serem perdidos. Ou a pessoa que coloca tudo em investimentos, então que também tem o perigo de, se não estiver atento, de perder tudo. Jesus continua, depois de falar que este é o risco do acumular bens aqui nessa terra. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Os tesouros que se acumulam nos céus, eles crescem na medida que são compartilhados, na medida que nós distribuímos para os nossos irmãos. É esse o tesouro que o Senhor nos diz, esse se deve acumular. Na verdade, se nós pensarmos bem, até mesmo na história de algumas pessoas que não tiveram a experiência de fé, mas quanta solidariedade tiveram, que distribuíram os seus bens nessa vida e depois deixam tudo depois da própria vida dessa terra, para que os pobres tenham mais dignidade na própria vida. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O coração aqui é o centro da nossa existência, é tudo aquilo que somos e que temos. Aonde nós gastamos as nossas energias, é aí que está o nosso coração. Se vivo a minha vida em busca de acumular um tesouro neste mundo, riqueza, é porque aí está o meu coração. Se busco na minha vida acumular um tesouro no reino dos céus, é porque aí está o meu coração. Jesus continua e vai dizer assim: o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Jesus nos chama aqui para o tema do discernimento. O que é o discernimento? É um dom do Espírito Santo que nos dá a sabedoria e a inteligência para discernirmos a nossa história. Para cada dia nós percorremos a nossa estrada, respondendo a cada situação concreta de acordo com a vontade de Deus. Irmãos meus, supliquemos o dom do Espírito Santo. A igreja não quer, e não é esta a intenção da mãe igreja, decidir para a nossa existência cada vírgula, cada momento. A igreja, a palavra de Deus, Deus mesmo, nos dá as grandes indicações para que você, com discernimento, possa aplicar. Porque se a cada coisa que você deve fazer na sua vida, você precisar de alguém, o seu diretor espiritual, o seu padre, o seu confessor, que decida por você, o que acontece? Se essa coisa der certo, você vai pensar que foi mérito teu, mas se der errado, você vai culpar a pessoa que te aconselhou. Então, é o discernimento, aquilo que é dom do Espírito, que ajuda a aplicar na nossa história concreta aquilo que nós ouvimos do Senhor. Se a luz que existe em ti é escuridão, então será grande a escuridão. É o discernimento, a graça do Senhor que nos conduz para que nós saibamos o que nós precisamos concretamente para viver com dignidade
e aquilo que é excedente, que o Senhor nos deu para repartir, para que nós possamos devolver aos nossos irmãos. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.